A gente já viu integral de linha com produto interno, né? Que é para calcular coisa tipo trabalho, né? Na verdade, o produto interno, a gente já viu que é mais ou menos assim. Quando eu faço o produto interno de dois vetores, você pode ver como uma composição de duas operações. Uma é você projetar esse vetor nesse daqui. E o outro é multiplicar pelo tamanho desse vetor. Então, é como se o que você estivesse integrando fosse a componente desse campo na direção do deslocamento vezes o tamanho do deslocamento, né? Essa é a integral. Pois bem, eu desenhei aqui aquele exemplo do super-homem. E para fazer esse tipo de integral aqui, a gente precisava que esses vetores estivessem definidos em cima da curva C, né? Mas eles podem estar definidos num espaço maior ainda, né? Então, no exemplo do Sol aqui, a gente tem que para cada ponto onde o super-homem possa estar aí em R3, a gente tem associado a esse ponto um vetor que dá a força da gravidade nesse ponto, né? E aqui o super-homem, então, nesse ponto ele está sendo puxado com uma determinada força. Então, esse campo da força gravitacional em cima do super-homem, ele está definido não só em cima da curva C, mas em quase todo o R3, né? Quase todo, porque lá em cima do Sol não está definido, certo? Então eu excluí aqui a origem, pensando em tudo como se fosse um ponto, né? Eu sempre, quando eu escrevo as funções, eu sempre ponho de R3 e tal, mas apesar de eu nunca ter enfatizado muito, vocês sabem que essas funções não precisam estar definidas em todo o R3, né? Eles precisam estar definidos numa região um pouquinho grande, que é o que a gente chama de um aberto, né? Onde você consiga fazer cálculo, né? Você consegue, perto de um pontinho onde você quer fazer as contas, a função tem que estar toda definida. A gente chama esses conjuntos de conjuntos abertos. Nos livros de cálculo, normalmente esses subconjuntos de R2, R3, que são desse tipo, eles chamam de domínio, né? Bom, pois bem, então eu tenho essa força e eu quero fazer a integral dessa força aí. O super-homem aqui ele é puxado por uma força, né? Então, quando ele se desloca, parte desse deslocamento dele se deve ao trabalho do Sol, né? Certo? O Sol está puxando, ok? Então, esse tipo de cálculo aqui a gente faz e chama de trabalho e tal. E nessa aula de hoje eu queria justificar um pouquinho o significado do trabalho. E o que acontece aqui é o seguinte: essa força que puxa o super-homem, dependendo do ponto onde ela está, na verdade ela é dada pelo gradiente de uma função. Tem uma função que chama potencial e essa força é menos o gradiente do potencial. Então é o gradiente de menos o potencial. No fundo, essa aula é sobre campos vetoriais que são gradiente de alguma função. Tá? Esse aqui é gradiente de menos P e a gente vai usar P um pouquinho confuso, mas o que é importante é que esse campo vetorial ele é dado como o campo gradiente de uma função, né? Então, uma função em R3, que na verdade é R3 menos o Sol, eu vou tirar aqui a origem. Então, uma função que associa um número, né? O campo vetorial, para cada ponto, associa um vetor, né? A função potencial, para cada ponto de R3 aqui, associa um número, que é o potencial. E o gradiente é como se fosse a direção em que esse potencial varia mais, né? Menos o gradiente é a direção oposta, né? E o tamanho do vetor do gradiente é o tanto que varia, certo? Então, a gente tem essa função aqui, que é a função P, que para cada ponto me associa. Ops, eu falei uma coisa e escrevi outra, né?
Para cada ponto associa um número. O gradiente dela é essa força, certo? E esse cálculo aqui é o trabalho realizado pelo Sol em cima do super-homem quando ele faz esse caminho ali descrito por essa curva C. Né? Essa curva C, a gente vai ter ela com uma parametrização, que na verdade é a função que descreve o super-homem andando aí em cima, certo? Então o super-homem está percorrendo isso daí e no instante de tempo t, nesse intervalo de tempo ali, ele tem uma determinada posição que não é em cima do Sol, ok? Muito bem, a gente quer fazer essa conta e a gente já sabe, tem uma fórmula para fazer essa conta usando a parametrização, né? E aí a gente substitui isso daqui pela força, aqui é só a força, né? A fórmula é assim, aqui é a força em φ de t, produto interno com a velocidade, né? Por quê? Porque a velocidade vezes o tempo dá justamente o deslocamento, né? A ideia é essa. Isso aqui é a força, só que eu escrevi ela como sendo menos o gradiente de P, certo? Então isso que a gente quer calcular, que é o trabalho, na verdade é dado por essa fórmula aqui, ok? E aí, olha só que sorte. Às vezes a gente tem que ter sorte, né? Olha só que sorte. Esse negócio aqui, não vou fazer de preto não, porque esse negócio aqui é um cara que a gente já conhece, né? Isso aqui é a regra da cadeia para quando eu tenho uma composição de duas funções assim, ó. Uma função que sai de R e vai em R3 e uma que sai de R3 e vai em R. Quando você junta as duas, você tem uma função que sai de R e vai em R, que é coisa já do cálculo 1. Né? Essa integral aqui é uma integral do cálculo 1. Só que aqui dentro aparece um monte de vetores e produto interno. Então, nesse caso específico da gente ter um gradiente aqui, olha só, isso daí fica assim. É igual a integral de t0 até t1 de menos. Aí isso daqui é a derivada da composição dessas duas. Então é P composta com φ, a derivada disso dt, ok? E aí olha só, agora sim você está com um negócio que é só cálculo 1. Tá? Você tem a integral de uma função e essa função é a derivada de alguém. E a integral é a inversa da derivada, então você já sabe que isso daqui é simplesmente o potencial em φ de t1 menos, eu não estou colocando o sinal de menos aqui, só a integral, potencial de φ de t1 menos o potencial de φ de t0. Só que tem um menos ali, então vai dar o contrário, vai dar o potencial de φ de t0 menos o potencial de φ de t1. De qualquer forma, olha só, essa integral aqui, a princípio, ela dependia do caminho. O super-homem está saindo daqui, que é um ponto que eu vou chamar de S1, e ele está indo até aqui, ou S0, então, e ele está indo até ali, que eu vou chamar de S1, certo? E aí, independentemente do caminho que ele tenha feito, como esse campo F é dado por um gradiente, a gente chegou nessa fórmula aqui, e nada disso aqui depende do caminho que o super-homem fez, especificamente. O que depende é de qual ponto ele saiu e em qual ponto ele foi parar. Né? Então, na verdade, isso daqui vai ser o potencial. Eu já vou botar o menos para lá e trocar a ordem. O potencial no ponto S0, então o potencial desse ponto aqui, menos o potencial do ponto S1. Né? Essa integral aqui, por ser igual a isso, não depende do caminho, certo? Depende só do valor do potencial no começo e no fim, ok? Então, isso daqui já é uma primeira motivação para a gente definir uma coisa chamada trabalho. Porque quando você tem um potencial, você sabe que esse trabalho aí vai ser fácil de calcular
né? A próxima motivação a gente ainda vai dar, que vai ser a energia cinética. Mas é só isso. Então, os campos, quando eles são gradientes, é fácil calcular essa integral aqui de trabalho, certo? No fundo, o gradiente ele dá a taxa de variação quando você anda numa determinada direção. E o que você está fazendo aqui é integrando essa taxa de variação. Então, no final das contas, você vai ter a variação total, certo? Esse é o teorema fundamental aí das integrais de linha. É isso aqui.